para começar, vendendo o meu peixe, né? Fazendo a propaganda do Duolingo. Eu tenho que primeiro encantar vocês com relação ao Duolingo. Por que usar o Duolingo? Quais as vantagens, o que oferece, certo? Por que o Duolingo, por que não outro? Tudo isso aí, tá bom? Estão vendo meu slide aí? Estão vendo o slide? Sim. Ok, obrigado. Então vamos lá. Sobre o Duolingo, rapidamente, né? O objetivo do Duolingo é o ensino de línguas. Inicialmente ele não foi feito para isso exatamente, era uma outra proposta, né? O autor ele queria traduzir a internet, tudo quanto era texto da internet, e usou esse recurso para fazer com que as pessoas fizessem as traduções gratuitamente para ele, né? Em troca iriam aprendendo. Com o tempo, né, o projeto teve tanto sucesso que ele passou realmente a direcionar o Duolingo para a questão do ensino de línguas puro, né, tirando da parte de tradução. O mais interessante sobre o Duolingo é o aspecto de gamificação. É um jogo, né, e todos vocês sabem que os nossos alunos eles se interessam por isso, eles gostam dessa parte de jogos, de competição, de tudo isso. Esse é o principal atrativo do Duolingo, que eu vejo com relação a outros aplicativos de ensino e aprendizagem de línguas, certo? Existem vários países, né, mais de 1,2 bilhões de pessoas já tiveram contato com o Duolingo. Vou passar rapidamente isso aqui. Isso vai tanto de estudantes simples até estrelas de Hollywood, né? Todo mundo já passou pelo Duolingo. Alguns resultados aqui que eu já tenho coletado, né, esse resultado aqui foi do ano passado, inclusive eu apresentei na feira regional, sobre os testes, né, que a gente aplica. Eu vou aplicando o projeto, vou no desenvolvimento do projeto e vou aplicando alguns testes. No ano passado, eu obtive esse resultado aqui. Eu fiz um teste somente com questões do Duolingo, explorando, né, aquelas sentenças, o vocabulário do Duolingo, e fiz um teste com compreensão textual geral, normal, né, textos aleatórios. E o resultado aqui foi esse, olha. Quem fazia o Duolingo, isso por quê? Eu coloquei quem fazia, porque alguns alunos, por não quererem utilizar, ou por não poderem, por falta de celular ou internet, acabavam não fazendo, mas era uma minoria. Então, os alunos que faziam o Duolingo, eles obtiveram aqui, ó, mais de 50%, quase 60% de aproveitamento nessas questões. Já os alunos que não fizeram, né, bem abaixo. Mas tudo bem, né? São só questões do Duolingo. Então, aqueles alunos estavam mais familiarizados com o vocabulário. Só que na compreensão textual, a gente percebe também, ó, que o número foi bem elevado, né? Ou seja, os alunos que estavam fazendo o Duolingo, eles estavam adquirindo conhecimento, estavam adquirindo vocabulário, que, na minha opinião, como professor de língua estrangeira, é fundamental para as provas do Enem, vestibulares e qualquer prova desse tipo. É fundamental o vocabulário, certo? Se não tiver vocabulário, fica muito difícil de caminhar. Eu fiz um rankzinho, né? Inclusive aproveitei para a feira dos alunos, né? Os primeiros colocados, esse aqui é do ano passado, desse ano não tenho ainda, certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, que é a maneira que eu coleto. E percebam, a menina que tirou o primeiro lugar do ano passado, ela fez no ano 1.764 lições. Então, a gente conseguir que um aluno faça essa quantidade de atividades extra classe é muito bom. A gente sabe as dificuldades que eles têm de fazer atividade em casa. Isso aqui foram as atividades que eles fizeram extra classe. Eu não utilizo o Duolingo em sala de aula diretamente por falta, né, dos recursos. A gente não tem tablet, o celular na minha escola é proibido, então não tem como utilizar. No laboratório ou sala de vídeo, às vezes eu levo e faço lá com todo mundo, né? O projeto é extra sala, certo? Então vocês podem ver a quantidade de lição. Os dias ativos são dias que os alunos estão sem falhar. Não é os dias que eles utilizaram, não, é sem falhar. Ou seja, 206 dias todo dia fazendo. O progresso na quantidade de atividades aqui são os pontos de experiência, que é de onde eu tiro os pontos da avaliação mensal. Vou falar sobre isso mais à frente. Por que o Duolingo? A gente tem aplicativos, né, para estudo de língua, como o Busuu, tem o Babel, tem o LinguaLéu, o Aba English, que eu acho muito bom também, e diversos outros. Mas por que eu optei em utilizar
o Duolingo, né? Em primeiro lugar, como eu já falei, o Duolingo ele tem um aspecto de gamificação que ele é muito bom, que esses outros aqui, a maioria não tem. Segundo, ele é um aplicativo que tem tido muito sucesso. Se você pesquisar lá aplicativo de estudo de língua inglesa ou estrangeira, qualquer, ele vai aparecer em primeiro lugar, certo? Inclusive, ele foi o aplicativo na área de educação mais utilizado nos últimos anos, certo? Tem tido bastante sucesso. E o principal deles, para a minha situação, é porque ele possui o Duolingo escolar, certo? Ele tem uma plataforma dedicada ao professor para que o professor possa gerenciar as salas, os alunos, propor atividades, esse tipo de coisa. Que nenhum desses outros, pelo menos que eu conheça, faz isso. Então, o Duolingo ele se preocupou também com a parte do professor, não só do estudante comum, ok? Então, vamos lá. Pronto, agora eu vou passar para o Duolingo em si. Se tiverem alguma pergunta sobre isso, já podem falar. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode fazer. Pode interromper na hora, eu acho melhor, que aí a gente não perde, né, aquele momento. Bom, acesso ao Duolingo. Como que vocês vão estar fazendo o acesso ao Duolingo escolar? Simples, pode somente digitar aqui no Google Duolingo escolar, e na pesquisa já vai aparecer, certo? Primeiro aqui, a plataforma do Duolingo escolar, ou até mesmo no Duolingo comum, quando entra você tem lá embaixo escolar. Aqui. Pronto, eu aqui estou como se fosse aluno, certo? Aqui embaixo eu tenho escolas, então eu clico aqui e eu já vou passar automaticamente para a página do Duolingo escolar, tá bom? Então, duas maneiras. Eu prefiro vir logo direto do Duolingo escolar. Eu vou começar, vou sair aqui, vou criar uma nova conta aqui do zero, utilizando o e-mail da Seduc, como se vocês estivessem fazendo a primeira vez, tá bom? Então, eu venho aqui, Get Started. Eu vou colocar meu nome, eu posso colocar somente Júnior Rabelo, se quiser colocar o seu nome completo, como pede aqui, tudo bem. Vou utilizar aqui o e-mail da Seduc. Pronto, eu não utilizei ainda. Vou digitar uma senha. E aqui, Create Duolingo Account, ou seja, eu vou criar uma conta do Duolingo, tá bom? Aí vai perguntar se eu quero utilizar como teacher ou student. Vou escolher professor. E aqui, create a classroom, criar uma sala de aula, né? Aqui eu vou criar a primeira sala de aula. Esse primeiro passo, ele é um pouco mais, digamos, trabalhoso, né? Porque a gente vai ter que cadastrar cada aluno, cada turma. Agora, depois que faz isso aí, pronto. O resto fica bem mais tranquilo, né? É um ganho muito bom. Então, como que eu faço? Ele, infelizmente, não tem um processo automático para criar isso aqui. Eu tenho que ir no manual mesmo. Vou colocar aqui, digamos, se eu trabalho em duas escolas, geralmente eu coloco o nome da escola primeiro, para não confundir. Como no momento estou só em um, então primeiro, só um exemplo, primeiro ano amanhã. Aqui, a língua que os meus alunos estão estudando. Eu vou colocar aqui, no meu caso, o inglês. Pronto. Vou colocar o inglês, tá? E a língua que os meus alunos falam. My students speak. Qual a língua que os meus alunos falam? Eu vou marcar português. Se você, por acaso, quiser utilizar no espanhol, pronto, do mesmo jeito. Realmente eu não sei se daria para estudar as duas línguas juntas, né, tipo inglês e o espanhol,
aqui na mesma sala. Eu acho que o aluno teria que adicionar um idioma lá no cadastro dele, tá? Então, aqui eu estou na parte de criar a sala de aula. Vou clicar em continuar. E aqui eu tenho duas alternativas. Eu posso compartilhar o link da sala, né? Vou compartilhar um link e um códigozinho para que cada aluno crie a sua conta e acesse a sala dele através do código, ou eu vou criar cada conta do aluno. Eu prefiro essa segunda opção, apesar de ser mais trabalhosa. Por quê? Porque aqui eu posso cadastrar o nome do meu aluno do jeito que é, né? Sem alterações, sem apelidos, sem nada disso, porque vai facilitar lá na frente, na hora de eu coletar os resultados dele para minha avaliação, certo? Vou falar sobre isso. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Eu acho que tem alguém aí com o microfone ligado, eu acho. Se puder verificar, certo? Então, eu prefiro fazer dessa forma, apesar de ser um pouco mais trabalhoso, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, em criar uma conta para os meus alunos. Clique em continuar. E aqui eu vou digitar o nome. Eu geralmente uso somente dois nomes, né? O primeiro e o segundo, ou às vezes o primeiro nome e um sobrenome, alguma coisa assim, tá? Para isso, o que eu faço? Eu pego a planilha com a minha secretária, né? Secretária da escola, minha secretária da minha escola, a frequência, né, que ela tem, para pegar o nome do aluno do jeito que está. Esse daqui eu criei uma lista fictícia para utilizar com vocês, tá bom? Até os números aqui saíram em ordem diferente aqui. Então, o que eu faço? Eu vou dividir aqui a minha tela em duas. Como que eu faço isso? Clico aqui em cima, ó, seguro, e vou arrastar para o lado direito. Quando apareceu aqui essa sombrazinha transparente, eu solto e ele vai me dar a opção de escolher outra janela. Sumiu aqui, não vou pegar ela. Vou puxar para a esquerda, fazer do mesmo jeito e solto. Agora eu tenho os dois. O que eu faço agora? Vou só digitar, né? Ou copiar. Eu falei, eu copio geralmente o primeiro e o segundo e colo, adicionar. Só assim. Dá um pouquinho de trabalho realmente no começo, mas é só esse. Vou fazer só alguns aqui para vocês verem como é. Só mais esse agora. Pronto, eu prefiro o processo de copiar e colar porque evita, de repente, a gente digitar um nome errado, tá? Vou fazer só com esses 5 aqui, tá? Vou fechar, não vou mais precisar desse arquivo. E agora eu vou clicar em continuar. Ele vai perguntar aqui se eu quero colocar e-mail dos alunos, não precisa. Criar conta. Se forem muitos alunos, vai demorar um pouquinho aí, talvez 1 ou 2 minutos, mas acho que aqui não vai demorar não. Pronto. Muito importante essa parte, pessoal. Ele vai gerar um PDF. Não perca esse PDF. Se você perder o PDF, vai ter que criar a conta de novo, certo? Tem outro método aí de conseguir, mas é bem complicado, eu prefiro nem ir para essa parte. O que eu digo é, não perca esse PDF. Eu vou fazer download agora do PDF. Vou lá nos meus downloads agora. Vou recortar. E, bom, eu aqui, né, para minha organização, eu tenho uma pastazinha só para o Duolingo, onde eu vou colocar cada coisa. Eu vou colar aqui esse arquivo e vou renomear, né, com o nome da turma. Primeiro ano A. Pronto, vou abrir o arquivo. Daqui, o que eu faço? Eu vou imprimir essas primeiras páginas aqui, ó, onde tem o nome do aluno, o usuário e a senha. Tá? Eu recomendo isso. Eu imprimo, recorto cada um
E vou dizer, ó, por experiência, eu já levo logo, no dia da minha aula, a cola com os papéis cortados para dizer para o aluno colar na hora, na contracapa do caderno, em algum canto que ele não vai perder. Falo por experiência, porque eles perdem esse login e senha e depois você vai ter muito trabalho para ficar recuperando senha de aluno. Então, eu já digo logo, certo? Cola aí, eu já entrego já colado. Essa foi a experiência desse último ano. No ano passado eu não fiz isso, passei o ano todinho recuperando. Eu simplesmente entreguei o papel para eles. Perderam. Sempre perdem. Você sabe como é que são alunos, né? Então, aqui, ó, outra recomendação que eu digo a eles. Não mude de forma alguma o seu nome lá. O aluno pode colocar foto lá e ele vai poder também mudar o nome se ele quiser. Mas o que eu digo? Não mude o nome. Por quê? Vejam que os nomes ó, eles vão sair todos em ordem alfabética. Isso aqui vai facilitar muito na hora de eu atribuir os pontos a ele, tá? Então, se ele mudar isso aqui, aí pode bagunçar essa ordem, tá bom? Então, eu digo aqui, ó, o usuário vai ser esse e a senha é aqui. Eu também já criei até um arquivozinho ensinando como fazer, né, para o aluno acessar a plataforma. Tem um tutorialzinho, mando para eles, digo na sala também, bem explicadinho, tá? Vou mandar isso aqui para vocês também. Tá? O principal aqui para se tomar cuidado, vocês estão vendo aqui, ó, essa parte. Já tem uma conta. Por favor, não esqueçam de avisar o aluno disso. Se ele clicar em começar agora, mesmo ele digitando aqueles dados lá do papelzinho, ele vai acabar criando uma nova conta. Então, ele tem que vir em já tenho uma conta. Aí o resto fica fácil, né? A segunda coluna do papel, que é o login, a terceira que é a senha, passa aqui. Tudo muito simples. E aqui é o processo para ele poder ver as pontuações, né, o XP dele. Por que essa parte aqui de ver o XP? É o seguinte, vamos voltar aqui. Eu utilizo, o professor que for utilizar, né, se caso queira utilizar, aí pode utilizar da maneira que quiser. Como que eu utilizo na minha escola? Eu substituo a avaliação mensal para quem quiser, é opcional, tá? Não é obrigatório. Eu substituo a avaliação mensal por metas a serem cumpridas no Duolingo. Isso faz com que eles se sintam mais motivados, né? Porque eles vão ter um retorno, vão ter nota, e todo mundo sabe que os alunos querem isso. E também, veja só, para mim, eu vejo que vale muito mais a pena o meu aluno estar estudando e receber um bônus por isso, em nota, porque simplesmente ele está fazendo uma avaliação que geralmente não vai ganhar muito com aquilo, vai servir apenas para mim, não vai servir muito para ele, certo? Então, eu faço isso. E como é que eu avalio, como é que eu dou essa nota aos alunos? Pelos pontos de experiência. Cada vez que o aluno faz uma atividade que ele conclui, ele vai ganhar alguns pontinhos aqui. 5, 10, 15, depende de como ele foi. Então, eu estabeleço metas. Como que eu estou fazendo no momento agora? Eu divido o bimestre em 4 quinzenas e atribuo 500 XP para cada quinzena, que daria 1 ponto para cada. Nossa avaliação mensal vale 4 pontos aqui. Então, se ele cumprir os 500 XP por quinzena, ele vai ter a nota 4 na mensal. E é proporcional. Se for menos, ele vai ganhar também a nota mais proporcional àquilo. Se for mais, não. Eu coloco somente esse limite de 500, ele pode até fazer mais, mas eu só dou 1 ponto. Porque senão, ele vai querer fazer tudo de uma vez. Né? A experiência que eu tenho, eu vi que assim é melhor. No primeiro ano, eu fiz colocando 2.000 XPs por bimestre. Que daria a mesma coisa, só que vejam só. Como todo brasileiro, né? A gente sempre tende a deixar tudo por último. O que os alunos faziam? Eles deixavam para fazer aqueles 2.000 pontos na última semana. Aí, alguns não conseguiam, ficava enjoativo, porque ao invés de fazer ali 10, 15 minutos por dia, eles tinham que fazer 4, 5 horas por dia, e enjoa, realmente, se você fizer muito isso. E sem falar que os alunos não iriam aprender muito, eu notei isso, porque eles estavam tentando aprender um monte de coisa, um monte de tarefas em uma semana. Então, eu quebrei esses 2.000 pontos em 4 etapas de 500. Mesmo assim, ainda acontece deles ali quererem fazer tudo em 2 ou 3 dias. Acontece alguns, né? Com alguns. Mas, pelo menos, eles não vão passar 2 meses sem ter contato novamente com a plataforma.
alguns recursos. Para começar, alguma pergunta, alguma dúvida até agora? Está dando para compreender? Estou sendo rápido? Está indo tranquilo aí? Pessoal, nem todo mundo está acompanhando o chat, mas caiu aqui a minha internet, passei 10 minutos fora, botei até uma mensagem depois, mas graças a Deus para para voltar. Aí eu estou pedindo no chat, para quem tiver feito alguma pergunta, refaça, ou então pode abrir o microfone e pergunte diretamente, porque vocês sabem que quando cai, a gente perde os dados do chat, né? Uhum. Pode abrir o microfone e falar diretamente se alguém tiver. Ok. Pronto, se tiver alguma pergunta, pode interromper, né? Tranquilo. Aqui eu estou na turma do primeiro A, né? Aqui iria aparecer outras turmas quando eu clicar aqui, mas como nessa conta eu só tenho essa turma, então não vai ter essa opção. Vou ficar só nessa por enquanto, depois eu mostro a turma que eu estou trabalhando agora. Como vocês podem ver, ó, não tem nada ainda, eu posso filtrar aqui a forma que eu quero ver, tá? Mais uma coisa, vocês estão vendo tudo em inglês aqui. Existe alguma configuraçãozinha aqui, eu não sei exatamente onde é, que coloca em português. Eu não sei direito onde é, porque para mim, como é tranquilo usar no inglês, então eu não me preocupo, mas de repente, se você vai passar para algum colega e acha melhor colocar no português, deixar depois para o professor de inglês mesmo utilizar como quiser, tem alguma forma aqui de colocar. Realmente eu não sei onde é. Algumas das ferramentas, alguns recursos que a gente tem aqui, ó. Vou começar por aqui. Eu tenho aqui a aba do estudante. Oi. Está falando que no botão direito na página tem a opção traduzir. Botão direito na página. Bom, depois vocês veem isso aí. Eu vou fazer no inglês aqui mesmo, se vocês quiserem. Acho que tem um que traduz, o próprio Duolingo mesmo que traduz, eu só não lembro onde é. Seria aqui. Não, vamos lá. Então, aqui eu tenho a aba do estudante, onde eu já estou, vou poder ver aqui os meus alunos. Tenho aqui as tarefas. Então, aqui eu posso criar uma tarefa, certo? Eu tenho 2 tipos de tarefas aqui que eu posso criar. A de coletar pontos, onde eu vou estabelecer quantos pontos ele vai ter que fazer, né? Muitos, poucos, durante um certo período, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, ele tem a meta de cumprir aqui 50 XPs ou 20 minutos de trabalho. Vou colocar o prazo aqui, pronto, já está uma semana. Vou colocar aqui mesmo, tá? Você pode estabelecer o prazo que quiser. E agendar essa tarefinha aqui, esse compromisso. Ok? Ou eu posso também, que era o que eu utilizava até o ano passado, que era de chegar em alguns objetivos, de cumprir algumas tarefas. Então, eu olhava o currículo do Duolingo, que é bem extenso, olha, tem muitas tarefas. Ele passou por uma atualização no ano passado, que ficou bem legal. Ele passou a ter mais conteúdos do nosso dia a dia mesmo, conteúdos para viagem, para trabalho, várias coisas, bem legal. Então, eu dividia esse conteúdo aqui, geralmente para 2 anos, por exemplo, né, trabalhando com os alunos 2 anos. Então, dividi, vamos dizer que nessa primeira quinzena o aluno teria que chegar até cafeteria, na primeira quinzena. Então, vou estabelecer o prazo. Ele começando dia 24 de junho, então vai para dia 8. Eu coloco geralmente na sexta, encerrando sempre a sexta, não importa o dia da aula, eu coloco na sexta. Estou falando a minha situação. Sempre encerrando na sexta, porque fica mais fácil lá na hora de puxar os relatórios. E vou agendar a tarefa. Com isso, colocando essa tarefinhazinha aqui, o que eu faço? Eu meio que vou forçando o meu aluno a não estagnar naquelas tarefas iniciais que são mais fáceis. Eles tendem sempre a querer avançar, ou precisam avançar, né? Porque eu estabeleci essas metas também, além da meta do XP. Eu digo, olha, nessa quinzena você tem que chegar a tal ponto, certo? Só que, na verdade, eu vou confessar aqui para vocês que eu não observava muito isso aqui, não. Porque era trabalhoso, teria que olhar um por um, para ver quem cumpriu e quem não cumpriu, tá? Eu meio que só colocava para eles essa tarefa aqui e eles iam puxando, né? Só dizendo, olha, só tantas pessoas, quando chegava perto do prazo, né? Só tantas pessoas cumpriram o prazo. Vamos lá, pessoal, só para dar aquele incentivo, e eles faziam, né? Meio que
com receio de eu diminuir pontos, alguma coisa assim, tá? Mas esse ano eu resolvi não fazer, experimentar simplesmente pela conscientização mesmo, dizendo, olha, se vocês ficarem nas tarefas iniciais, vai ficar muito enjoativo e não vão aprender muito, então vão avançando nas tarefas. Vou experimentar esse ano. Aqui do lado vocês têm também o currículo do Duolingo, né? Podem dar uma olhada, podem verificar algumas tarefas, podem mandar tarefas para os alunos, para as turmas. Isso aqui é a parte que você trabalha na sala, pode projetar lá ou passar na TV, vai fazendo, escolhe uma das tarefas aqui e vai fazendo com os alunos, junto com os alunos, tá? E as configurações da sala. Esse aqui é o código que eu falei. Se o aluno se eu não criar a conta, ele também pode entrar por esse código aqui. Posso mudar o nome, posso mudar o idioma e tudo mais, certo? Ok. Um detalhe, aqui ó, tem o inglês, eu esqueci de falar sobre o Duolingo. Partindo do inglês, para nós falantes de português, o Duolingo ele tem 6 idiomas. Agora, se você já domina o inglês e quer aprender outro, aí são 32 idiomas, se não me engano, que você pode aprender com o Duolingo. Agora, partindo do inglês, tem que dominar o inglês primeiro, ok? Voltar aqui para o estudante. Nessa opçãozinha aqui, olha, Invite Students, convidar estudantes. Eu posso fazer o mesmo processo, né, que eu fiz na primeira vez para criar a sala. Digamos que chegou um aluno novo na sala, o que eu vou fazer? Eu vou criar o cadastro dele. Né? Eu vou fazer sempre esse processo de criar o cadastro e eu vou digitar só o nome dele lá e entregar só o papelzinho dele. Porque, como eu disse, o nome dele vai ficar na ordem lá bonitinho. Tá? Aqui, na ordem alfabética. E as outras opções aqui, olha, nessa daqui. Em Course Progress, no progresso do curso, eu vou primeiro para essa daqui, eu posso ver como que os alunos estão indo. Eu vou mudar agora só dessa plataforma aqui para a que eu já estou utilizando, para que vocês possam ver melhor isso aqui, tá bom? Deixa eu mudar aqui. Pronto, vou abrir aqui o primeiro D. Progresso do curso. Eu continuei com o Duolingo mesmo nesse período de pandemia. Na verdade, ficou mais fácil essa atribuição de pontos, apesar de que ficou difícil o incentivo, né, aos alunos. Ficou complicado por isso. Alguns alunos meio que se perderam nos prazos e tudo. Aqui, ó, como vocês podem reparar, nós temos as atividades, né, os módulos do curso, e aqui até onde eles foram, e essas coresinhas aqui são os níveis que eles vão alcançando. Deixa eu mostrar aqui no meu primeiro slide. Nós temos esses níveis aqui, olha. Cada vez que ele completa uma tarefa dessas inteiramente, ele vai ganhar uma coroa, certo? Que fica azulzinho. Se ele fizer essa tarefa de novo, atividade, aqui eu peguei diferente, porque eu fui pegando os alunos, tá? Por isso que está diferente, mas seria assim, atividade. Você fez atividade 2 uma vez completo, ganhou uma coroa. 2 vezes completo, 2 coroas, vai ficando verde, vermelho, 3 coroas, laranja, 4, e o dourado, finalmente, é a 5ª coroa. Ele pode continuar praticando, mas ele vai continuar nessa 5ª coroa. Então, como eu disse, o aluno pode Oi. Uma complementação, né? Isso. Essa atividade são várias lições, não é isso? Como é? E aí, dependendo da atividade, cada atividade são várias lições, não é isso? Isso, ele vai aumentando o nível. Tem uma que são 2, outra que são 3, aí vai aumentando de acordo com o nível que ele chega. Né? Exatamente. E vai aumentando o nível de dificuldade também. Então, o aluno que está fazendo a atividade da primeira coroa, ela é bem mais simples do que lá da 5ª coroa. Ela vai ficando mais difícil, ele vai se aprofundando mais. Então, nós temos aqui alunos que preferem fazer tudo completo desde o início e outros que vão só avançando mais e depois voltam para revisar. Tem todo tipo. Como eu deixei livre dessa vez, né? Então, acontece isso. Deixa
Deixa eu voltar aqui. E agora a parte aqui, olha, de detalhamento de atividades. Esse detalhamento aqui é onde eu vou tirar, de onde eu vou coletar os pontos que eles fazem. Né? Como eu falei, eu atribuo prazos para que eles façam. Essa é a parte um pouco trabalhosa daquele final de bimestre que eu faço. Mas mesmo assim eu ainda acho muito melhor do que ter que corrigir um monte de avaliações. Né? É bem mais simples. Só pegar um relatório desse, colocar na planilha, que eu já criei. Posso passar também o modelo da planilha para vocês. Né? E aqui eu posso ver, ó, os dias que eles estão ativos, as lições que eles fizeram, a quantidade de lições, o progresso no curso e a quantidade de XP, certo? Então, eu vou selecionar aqui uma data, eu vou pegar uma data. Deixa eu ver aqui, não estou lembrando bem os prazos que eu coloquei, mas acho que o primeiro foi até 6 de março, eu acho. Eu vou pegar aqui o início de fevereiro, é por quinzena, mas como não lembro bem, eu vou pegar aqui o 1º de fevereiro até 6 de março, acho que foi isso. Então, ele vai filtrar esse período. Pronto, filtrou. Eu vou aqui, ó, clicar para ele baixar a planilha. Muita atenção nessa parte aqui. Vou lá nos downloads. Está. Pronto, vou recortar. Eu tenho uma pasta só para os relatórios aqui, mas eu vou deixar solto, tá? Eu vou abrir aqui um novo arquivo do Excel. Por quê? Porque o arquivo que é gerado lá, esse arquivo com extensão CSV. Então, se eu abrir aqui, ele vai abrir tudo bagunçado. Eu vou ter que abrir um outro arquivo aqui do Excel para puxar esse relatório aqui. Então, como eu faço aqui, olha, eu vou em dados, na abazinha aqui, dados, nova consulta, aí vou puxar aqui, ó, do arquivo do CSV, que é aquela extensão lá. Então, eu vou selecionar agora, vai abrir a janelazinha aqui, eu vou selecionar o arquivo, instante. Pronto. Tá aqui o arquivo, né, desse período aqui, eu vou importar. Essa parte aqui é um pouco mais complicada se você não tem costume de trabalhar com Excel, mas como vai ficar gravado, pode revisar, ou então se ficar alguma dúvida, pode perguntar. Do jeito que está aqui, eu vou só puxar, né, clicar em carregar. Um detalhe aqui é que eu já vou tentar deixar aqui, ó, se não tiver ainda em ordem alfabética, vou verificar, eu vou querer trabalhar sempre com ele em ordem alfabética. Eu já estou vendo que não está. Então, vou só clicar aqui e vou classificar de A a Z, ok? Clica na setinha e classifica de A a Z. Eu vou trabalhar sempre com a minha planilha em ordem alfabética para que não haja diferença, né, no XP aqui dos alunos. Vou mostrar aqui agora. Então, eu vou abrir, vou pegar aqui um arquivo que eu já tenho, relatório, vou pegar o relatório do 1º bimestre mesmo. Eu já tenho aqui os relatórios dos meus alunos, né? Eu vou copiar uma aba aqui para não misturar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar somente essas colunas que estão do lado direito. Tá bom? Eu vou deixar isso aqui livre. Que seriam essas partes aqui, ó, essas colunas aqui. É a etapa 1, a etapa 2, a 3 e a 4, e aqui ele vai calcular para mim automaticamente, tá? Então, como é que eu vou puxar? Eu vou copiar aqui a coluna do nome e a coluna, aperto aqui no Ctrl, seleciono a coluna
o XP, que é o que eu preciso, né? Ctrl C, venho aqui, clico na primeira célula, Ctrl V, tá bom? Então pronto, eu já tenho os nomes dos alunos e eu tenho a primeira etapa. Se eu quiser ir na segunda etapa aqui, ó, do Duolingo, aqui, eu vou só modificar o prazo, clico aqui, vou colocar do dia, eu sempre coloco do dia seguinte, então de 7 a 20, ele vai novamente filtrar. Então, eu baixo o arquivo, vou recortar, colo aqui e vou fazer o mesmo processo aqui. Essa é aquela parte um pouquinho trabalhosa, mas como eu disse, eu ainda acho bem mais fácil, mais rápido do que sair corrigindo um monte de provas. Então, eu vou só puxar. Ele vai abrir aqui em outra aba já, não precisa me preocupar. Ele vai abrir uma outra aba aqui. Verifico se está na ordem alfabética. Não está, então tenho que colocar primeiro em ordem alfabética. E agora eu vou copiar somente o XP. Eu já tenho os nomes lá, então eu vou copiar somente o XP e vou colar aqui no segundo período. E vou fazendo assim, tá bom? Então, aqui eu vou ter essa parte aqui da planilha calculando a nota para mim. Ela já está configurada aqui para que, caso o aluno faça mais do que 500 XP, ela dê somente um ponto. E se for menos, vai dar pontuação proporcional. E aqui eu tenho a soma. Quando eu completar os 4 períodos aqui, eu só pego essas notas aqui e vou digitando lá no meu aluno, no meu professor online, certo? E aí você pode dizer, professor, mas se por acaso eu quiser trabalhar lá com pontuações diferentes, tudo bem, é só alterar. Eu fiz modelos aqui para vocês, caso vocês queiram trabalhar, por exemplo, com 300 XP ao invés de 500. Nas turmas da noite, como o pessoal geralmente trabalha, tem menos tempo, tem muita gente com idade bem avançada, então eu coloquei só 300 XP. Muito bem, então eu coloquei já a fórmula para calcular 300 XP. Mas, professor, mas eu não quero dar um ponto, não. Eu quero dar só meio ponto. Eu quero dar 2 pontos. Tudo bem, criei modelos lá para isso também, de forma que já fique automático, certo? Você vai só colocar. Eu vou tentar ir numa maneira de melhorar mais ainda essa planilha antes de enviar. Mas caso eu não consiga, tudo bem. Então, eu tenho aqui o modelo para 300, modelo para 500, modelo para 750, modelos para 1000 XP, dependendo se você... minha turma é avançada, eles fazem 1000, então, botar 1000. No caso aqui, 500, se você quiser atribuir um ponto, você digita aqui. Se quiser atribuir 2 pontos para 500, bota aqui e ela já vai calcular automaticamente de acordo com a quantidade de XP. Já deixei isso aqui prontinho já, os modelos de planilha. Se você quiser só meio ponto, digita aqui meio ponto e ela também vai reajustar os valores. E aí você só vai copiando e colando, né? Vai criando cópias da planilha que você precisa utilizar. Essa é a parte que eu falei que é um pouco mais trabalhosa, de você estar pegando os relatórios e colocando lá. Deu para compreender essa parte? Alguma pergunta? Alguém respondeu sim e fala consciente. Ou então, como o professor meu dizia, se ninguém tem nenhuma pergunta, ou entendeu tudo ou não entendeu nada, porque não sabe nem o que perguntar. Estou perguntando assim, será disponibilizado no Google Drive? Eu posso mandar no grupo essa planilha, certo? E vocês pegam lá. Como eu falei, eu vou só tentar ajustar algumas coisas para melhorar mais ainda a planilha, para não precisar ser muito de modelos. Eu estou tentando uma fórmula aqui que eu consiga alterar tanto aqui como aqui e ela vai calcular automaticamente. Mas como eu não sou fera em planilha, eu só consegui modificar isso aqui e ele ajustar. Mas hoje de manhã me deu aqui uma ideia aqui quando eu acordei, só que eu não experimentei ainda, mas eu vou tentar para ver se der certo. De toda forma, se não der certo assim, tem os modelos aqui, ok? O pessoal está dizendo aqui que só complicou um pouco quando a migração do Duo para o Excel. Pronto. Posso fazer de novo, só para mostrar aqui. Mais uma. Deixa eu
Só mostro, posso fazer no final, queria só mostrar mais uma coisa aqui. Eu estou entrando aqui com a conta de uma aluna, só para mostrar uma coisinha aqui, depois eu posso voltar a explicar de novo. De toda forma, tem um vídeo, né? Vocês podem assistir depois e pegar. Realmente eu imaginei que fosse complicar um pouco essa parte. Eu estou aqui utilizando a conta de uma aluna, só mostrar. Aqui a gente tem as tarefas que ela faz, essa aluna que ela optou por fechar todas as tarefas primeiro. Tem progresso, várias coisinhas aqui que ela vai fazendo. Uma parte muito interessante agora é o de histórias. O aluno pode fazer essas histórias, ela já concluiu essas histórias aqui, tá? Que é realmente parte de compreensão textual. Vou colocar aqui, deixa eu ver, no museu aqui, ó. In the museum. A pronúncia é muito boa, tá? Com entonação e tudo, não é uma pronúncia mecânica. A parte lá das atividades eu acho que é mecânico, mas essa parte aqui eu creio que sejam nativos, porque é muito boa. Se for mecânica, é uma mecânica muito boa, porque tem até entonação. Erin is in a museum with her grandfather. Então, The photos here are very interesting, então ele vai ouvindo, Yes, they are acompanhando essa photos of historinha. Pittsburgh. but there are no cars. E aqui ele tem que responder coisas, entendeu? Não existem carros nas fotos antigas. Sim, isso mesmo, não. Não é verdade. Então, ele tem que compreender o que foi dito ou escrito aqui e marcar a Yes, resposta. the E vai photos are continuando, very old. certo? É bem Here legal. is a photo of students from a university. É realmente compreensão textual, ok? Então, são 16 histórias. Aliás, perdão, 16 séries de histórias. São muitas histórias para os alunos trabalharem em compreensão textual. Infelizmente, eu ainda não consegui uma forma de colocar isso aqui como tarefas para eles. Eu apenas digo que tem, incentivo a estarem fazendo, né, e eles vão fazendo, vão ganhando pontos também. Eles até perguntam, e vai ganhar ponto por isso? Vai ganhar XP. Cada vez que conclui uma historinha dessas, ele ganha XP, então está valendo para a pontuação dele. Então, é bem interessante. Veja que são muitos temas aqui de historinhas. Outra coisa aqui que eu queria mostrar, o vocabulário adquirido. Essa aluna aqui, nesse ano, ela no primeiro ano, já conseguiu 417 palavras. Essas palavras devem estar no vocabulário dela. E a gente verifica aqui, ó, o grau de confiança. Essas palavras aqui, ela tem muita confiança, ou seja, ela tem acertado sempre que aparecem essas palavras. Aí as que vão aparecendo mais no final, geralmente vão diminuindo o nível de confiança, porque já faz um tempo que eles não acessam. Essa daqui tá boa em quase tudo. Só no final tem algumas que estão no nível um pouco mais fraco, talvez porque está pegando agora, ou então porque faz muito tempo que não vê essas palavras. Deve ser isso. Só para mostrar, né, que o vocabulário ele é muito bom. No ano passado, aquela menina que tirou o primeiro lugar, ela tinha adquirido mais de 2.000 palavras no vocabulário, certo? Compreensão textual, ela está indo muito bem. Inclusive, aquele rankingzinho lá, só a título de informação, eu geralmente dou alguma pontuação, dou algum brinde no final para os 3 primeiros lugares, para incentivar. Né? Um ano desses eu dei 2 livros, um livro para cada um, para o primeiro e para o segundo lugar, um livro de inglês, né, de estudo de inglês, e uma blusa para um outro aluno. Então, eu vou fazendo essas coisinhas para incentivá-los. E essa competição eu faço geral, para a escola inteira. Né? No final, só pego todos os relatórios, coloco tudo numa planilha só e filtro, né, pelo XP. Aqui. Eu vou filtrando, né, pelo XP. Cadê? Nessa. Naquela, acho que eu não tenho aqui, não. De toda forma, vou colocando o XP, o geral, total, no final do ano, e filtro pelo XP para saber quem tem a maior quantidade. Faço dessa forma. Ok? Alguma pergunta? Tá tudo ok. Pronto. Se alguém quiser perguntar, abre aí o microfone.
vocês quiserem que eu faça novamente aquela parte dos relatórios, eu posso fazer, ou então pode só pegar lá no vídeo. Agora, se ficou alguma coisa que não entendeu, que você acha que não vai dar para pegar somente vendo o vídeo, pode falar que eu explico logo aqui. Então, o pessoal está dizendo assim, agora é acessar e testar, realmente. Né? Eu sei. Uhum. Eu tenho uma pergunta sobre esse escolar aí. Certo, pode fazer. Se eu souber, a gente responde. Eu tenho um tempo que eu uso o Duolingo já também. Uhum. E aí, um dos indicadores do Duolingo é o ranking, né? Isso. Tem as divisões e tal. Aí você consegue fazer isso dentro da sua sala? Não, eu não li. Ou eles entram dentro do Duolingo geral? Porque você vai subindo de ranking, né? Se você tem uma pontuação, você sobe de divisão. Se você não tiver aquela pontuação mínima, você cai para a divisão inferior. Eu acho que isso dá a história da gamificação, né? Pronto, eles dá têm... um up para os meninos se animarem, né? Uhum. Você consegue fazer isso eles também? têm essas partes. Eu não utilizo isso, certo? Porque é aquela questão do controle. Eu tento usar somente aquilo que eu posso controlar. Essa parte eu não tenho controle. Da mesma forma da história, eu não tenho como controlar a história. Não aparece para mim no relatório que o aluno fez tantas histórias, porque ele cumpriu aquela meta da história. Da mesma forma, eu não tenho das divisões. Lá dentro do jogo realmente tem as divisões e ele vai ficando lá bem colocado ou não, de acordo com as tarefas que ele vai fazendo. E eles falam para mim disso aí, eu estou na divisão tal, eu subi em tal divisão, eles falam sobre isso, eles gostam, mas eu realmente não exploro essa parte por não ter como controlar. Eu não tenho como lidar com isso. Então, eu utilizo só essa parte que eu posso verificar o progresso, eu posso atribuir metas e coisas assim. Ok? Mais alguma coisa? Tem gente aqui falando, parabenizar o professor Júnior Rabelo pela excelente apresentação e avisa que estou saindo para participar do colóquio. Max diz. Algumas pessoas já vão ter que sair para o curso. Então, Júnior, o que a gente poderia fazer? Vou ficar assim, você envia um vídeo, né? Uhum. E aí a gente repassa. E o pessoal vai testando, vai botando no grupo. E quem for descobrindo mais alguma coisa, né? Isso. Vai colocando também no grupo dos professores do Leio. Uhum. Certo? Pode botar nos itinerários também, porque tem que fazer itinerário. Pronto, eu vou fazer isso. Eu vou disponibilizar o vídeo, né, a planilha que eu falei para os relatórios, porque realmente na planilha tem algumas fórmulas que se a pessoa não dominar o Excel, não vai conseguir fazer tão facilmente, né? Então vou deixar isso pronto já. E também um tutorial para que os alunos acessem, que é outra coisa também que eu falei que tem que tomar bastante cuidado no acesso dos alunos, tá? E fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer pergunta, pode falar, né, que assim que possível eu posso responder para vocês, né? E... A Luciana estava perguntando se ia ter tutorial, já respondeu. Uhum. E o resto é só agradecimentos, e sempre gostou muito. Certo, obrigado. E como eu disse, eu incentivo a utilizarem. Os meus alunos gostam muito, tanto porque eles conseguem pontuações boas, né, como eles sentem que estão aprendendo. Vi relatos, né, de alunos dizendo, finalmente eu estou conseguindo compreender inglês, finalmente estou conseguindo ler um texto e entender o que está dizendo sem estar precisando usar um dicionário. Então, tem vantagem. Tem uns que reclamam também, enjoa, não sei o quê, mas isso aí é a minoria. A maioria gosta e acha muito legal. Então, eu sugiro que vocês tentem utilizar isso aí na escola de vocês. A utilização que o Júnior está falando aqui seria também, meu povo, um repasse aos professores de idioma que com certeza, isso, exatamente. por algum motivo, o mais rápido que ele puder, para poder vocês também já testarem, né?
e quando você passar, ter menos dúvidas. Certo? Pronto, é isso. Incentivar os colegas, certo? Incentivar os colegas que são de língua inglesa, se você não é professor de língua inglesa, está só no laboratório, então incentiva os colegas, fala das vantagens, da plataforma, que é muito bom, né? E um detalhezinho que eu esqueci, o Duolingo, ele é gratuito, completamente. Ele tem uma parte lá do pago, plus, né? Mas tem só algumas vantagens, não é necessário em absolutamente nada para que seja utilizado, para que os alunos avancem nos estudos. Ele é bem gratuito mesmo. É isso. Oi, Júnior, só resta a gente agradecer e dizer que eu muito satisfeito com sua explanação e dizer para todos que ninguém está aguardando, né? Continua aguardando as possibilidades que hoje encerra o ciclo, né? Que é quarta com lei, então na próxima quarta-feira já é julho, nós não vamos, mas com certeza, independentemente de remoto ou não, nós vamos tentar continuar fazendo as devidas adaptações, que ninguém sabe como é que vai ser, né? Vamos suspender esse mês de julho, parte das férias, mas em agosto, se Deus quiser, a gente retorna. Bom, muito obrigada a todos pela presença, sei que muitos já precisam sair.